Olá, Namastê, meu nome é Gustavo Moura, ou se você preferir, Guru Sevananda, que é o nome de iniciação espiritual que eu recebi na Índia há cerca de 20 anos, e eu fui convidado para falar um pouco sobre a cultura como instrumento de cura, especialmente nesse processo que a gente está passando, esse momento de pandemia, de distanciamento social, né, que a gente às vezes fica longe de pessoas queridas, como a gente pode encontrar na cultura um processo, um instrumento de cura. E, mais especificamente, dentro da cultura, eu queria destacar aqui a prática do cantar dos mantras, né, também chamada de Kirtana, que essa é uma prática que nos últimos 20 anos vem transformando a minha vida. Tá? Eu comecei, assim, para falar rapidamente a minha trajetória, eu era oficial do Exército, eu não tinha nenhuma ligação assim direta com nenhuma prática espiritual, mas eu tinha uma curiosidade muito grande, assim, um desejo de aprender, de descobrir assim mais sobre o propósito da minha existência e como que a gente está situado dentro do universo. Então, assim, as minhas perguntas, minha curiosidade, né, e desejo de explorar novas fronteiras me levaram para a Índia, onde eu passei um mês de férias, quando eu já era tenente do Exército. Mas, assim, foi uma viagem incrível, que eu encontrei pessoas maravilhosas, que cada uma, assim, plantou uma sementinha, né, e me mostraram uma visão de mundo que até então eu não tinha. Eu voltei da Índia depois de um mês dessa primeira experiência, e, assim, se teve uma coisa que foi muito marcante, foi justamente o cantar dos mantras. No dia que eu cheguei na Índia, eu fui convidado por um monge para sentar num templo e cantar mantras por umas 2 ou 3 horas. Tinha um grupo, assim, sentado, cantando, e sem entender nada, sem entender a linguagem, sem entender o que estava acontecendo direito, aquela prática me fez muito bem. E eu tive uma impressão muito forte assim, de como aquilo tinha sido benéfico, mesmo sem entender porquê. E aí, nas 2 semanas que seguiram, eu continuei frequentando, cantando e participando daquele momento ali no templo. E continuei viajando pela Índia, mas essa prática dos mantras ficou gravada no meu coração. Então, para resumir, né, estou pulando assim, eu voltei para o Brasil, continuei meu trabalho por mais 2 anos, eventualmente eu resolvi deixar de lado a minha profissão, deixei a carreira para trás e fui para a Índia, num espírito assim bem franciscano, né, que na época eu tinha sempre tive muita apreciação por São Francisco. O meu avô era franciscano, da Ordem Terceira, ele me ensinou muito, me deu livros, me fez assistir aquele filme Irmão Sol, Irmã Lua, que eu vi assim inúmeras vezes, e assim num espírito bem franciscano eu resolvi doar tudo que eu tinha no ano 2000, e eu fui para a Índia para viver uma vida de busca. Então, durante 10 anos eu não tinha lugar fixo, eu dormia às vezes debaixo de uma árvore ou debaixo, sabe, no quintal de uma casa, no pátio de um templo, onde eu conseguia encontrar abrigo. E às vezes na casa de alguém ou num espaço que alguém me cedia para eu poder ficar. Também viajei muito nessa época, cruzei a Índia a pé praticamente, ali o norte da Índia todinho, dos Himalaias até o nordeste da Índia. Mas, assim, o que marcou muito foi que eu fui buscando mais e mais esse aprofundamento numa prática espiritual, nessa ciência dos mantras, e também estudar os textos antigos da Índia, a linguagem sânscrita. Isso foi assim um tesouro que eu encontrei e que eu trago comigo, né, nessa jornada. Depois de 10 anos eu acabei me fixando numa cidade, eu era professor lá na Índia, ensinava Bhagavad Gita e sânscrito, e daí acabei casando, né, no estilo indiano. Uma família me ofereceu para que eu casasse com a filha deles, e a gente casou então em 2009 e voltou para o Brasil alguns anos depois, quando nasceu nossa primeira filha. Nesse processo de voltar para o Brasil, foi muito interessante, porque daí eu trouxe comigo não só a minha bagagem com muitos instrumentos musicais, né? Tem aqui essa tambura que eu trouxe da Índia, que me acompanha, né, há muitos anos, que é um instrumento muito interessante. Muito boa para acompanhar a recitação dos mantras. E eu trouxe um harmônio, que é outro instrumento, né, que é de origem europeia, mas que é muito comum hoje em dia na Índia, acompanha os kirtanas. Mas assim, eu comecei a viajar pelo Brasil
não tinha uma profissão mais, né? Não tinha muita ideia do que eu ia fazer por aqui. Comecei a dar palestras sobre Kirtana, sobre mantras, sobre yoga, sobre meditação, tudo que eu sabia da Índia, Bhagavad Gita, né? Dei vários cursos, workshops sobre a Bhagavad Gita. Enfim, mais uma coisa que eu via, que quando eu tentava ensinar sânscrito, queria ensinar gramática e tudo mais, as pessoas, em geral, não queriam saber os detalhes da gramática, elas queriam saber sobre os mantras, como é que eu posso cantar os mantras, como é que eu pronuncio os mantras, como eu entendo o ritmo dos mantras. E aí eu comecei a dar essa ênfase, né, em várias escolas de yoga, escola até de idiomas. A gente viajou pelo Brasil dando esses cursos e foi muito legal, mas chegou uma hora que a gente estava com uma filha pequena, queria se fixar, e numa palestra que eu dei lá em João Pessoa, a professora da universidade falou, puxa, você tem uma bagagem tão incrível de conhecimento, de experiência na Índia, por que você não faz um mestrado nessa área? Então, aí fiz o mestrado em João Pessoa, esse mestrado eu emendei agora no doutorado, que é exatamente sobre mantras, né? Sobre como que pessoas como nós, ocidentais, que não têm uma origem na Índia, né? Não tem família indiana, mas como que pessoas assim, no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na América, como que essas pessoas têm adotado e adaptado a prática do cantar dos mantras. Então, essa é a minha pesquisa atual, estou no 3º ano do doutorado. Então, é bem legal porque eu estou fazendo agora um estudo, depois de ter estudado toda essa ciência milenar da Índia, dentro de um enfoque tradicional, morando lá, eu estou tendo a oportunidade de olhar para esse mesmo conhecimento pelo prisma acadêmico, investigando, né, esse tema, vendo como que isso está acontecendo, esse processo de tradução, na verdade, né, que é o que eu fiz quando eu vim da Índia. Não é apenas você pegar o mantra do jeito que é cantado lá e repetir idêntico aqui no Brasil. Quando eu cheguei, eu tive que encontrar maneira de explicar para as pessoas o que é o mantra, como que ele funciona, de que maneira ele transforma a nossa consciência, de que maneira ele nos ajuda a direcionar o nosso pensamento, né? E também a nos proteger de emoções, de pensamentos e de energias negativas. Como que o mantra nos ajuda no processo de autoconhecimento, no processo de cura, de transformação. Então, eu tive que encontrar a linguagem para traduzir aquilo que os Vedas explicam, que é uma ciência muito elaborada sobre o som, o poder que o som tem, que cada sílaba tem, como que as palavras dos mantras, elas têm realmente a capacidade de influenciar nossa consciência de maneira sutil, mas transformadora, benéfica, né? Que nos ajuda nesse processo de desabrochar a consciência. Então, assim, é um processo de tradução, como eu falei, tanto da parte teórica, do que são os mantras, mas também eu vi que eu não conseguia viajar com harmônia, não conseguia carregar os meus instrumentos indianos com tanta facilidade, quanto eu posso carregar um violão. E o violão eu conseguia dar a melodia, a harmonia e o ritmo com um instrumento só. Às vezes não tinha uma pessoa para fazer uma percussão, outra pessoa para fazer a melodia. Então, o violão acabou sendo um instrumento que eu fui adaptando para poder cantar os mantras. E depois, mais recentemente, também o ukulele, né? Foi outro instrumento que mais recentemente eu adotei. Eu comprei um para minha filha, quando estava no começo da pandemia agora, porque eu achei que a gente ia ficar em casa, vamos aproveitar esse tempo para investir na música, aprender um novo instrumento. Eu comprei um para ela e gostei tanto que eu comprei esse outro aqui para mim, né? Então, desde que começou a pandemia, a gente tem intensificado a nossa prática. Eu tenho 2 filhas pequenas, uma de 7 e uma de 3, mas elas cantam muitos mantras e pronunciam perfeitamente, né? E adoram cantar. Então, uma prática da nossa rotina diária é, antes de dormir, a gente vai apagando as luzes da casa, coloca uma luz de vela, né? E na frente do nosso altar, eu começo a cantar algum mantra, assim, tem dia que não acontece nada, que eu fico cantando sozinho. Mas muitas vezes vem uma delas, começa a dançar, depois vem a outra, senta, começa a cantar junto. Aí minha esposa vem, traz umas lamparinas de ghee, que é uma manteiga clarificada, a gente oferece uma lamparina no altar. E com isso a gente vai preparando para ter um bom sono, né? Para colocar nossa consciência em Deus antes de dormir. E a gente faz essa prática de cantar mantras, sendo que, como eu falei, a gente adaptou instrumentos ocidentais, adaptou melodias ocidentais,
recentemente eu gravei um CD chamado Mantra Yoga, em que a minha ideia era trazer as melodias tradicionais, e várias das melodias do CD são de fato tradicionais. Mas acaba que quem ouve o CD acaba dizendo, puxa, mas a gente sente e percebe aquele som brasileiro, né, quando você canta o mantra. Porque é inevitável, a gente vai trazer a nossa cultura, vai trazer essa bagagem que a gente tem. Então, quando eu expresso, quando através da música eu procuro cantar esses mantras, ela vem com um sabor que é da minha própria cultura, né, dessa combinação entre Brasil e Índia e tudo que eu encontrei no meio desses dois, né. Então, enfim, para encerrar aqui, eu queria cantar um mantra para vocês que assim, a gente gosta muito de entoar. A mensagem é muito bonita porque ela invoca auspiciosidade para todos os seres vivos. O mantra diz, Swastiastus... Deixa eu só lembrar aqui. Vou cantar e depois eu explico. Swasti Prajabhya Paripalayantam. Ok, o mantra diz Swasti Prajabhya, que haja boa fortuna para todos os seres. Paripalayantam, e que todos sejam protegidos por todos os lados. Nyayena Margena Mahim Mahisha, e que os líderes do mundo, os líderes da terra, os conduzam pelo caminho da justiça. Go Brahmanebhya, que o planeta Terra, que nosso meio ambiente e os educadores sejam protegidos, recebam suporte, né? E que Loka Samasta Sukhino Bhavantu, e que todo mundo seja feliz. Tá bom? Então, a última linha é mais conhecida. Loka Samasta Sukhino Bhavantu, que todo mundo seja feliz. Vou cantar aqui o mantra. Swasti Prajabhya Paripalayantam Nyayena Margena Mahim Mahisha Go Brahmanebhya Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu.